Bruno, ele é professor de pneumologia, né, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde ele também coordena a unidade de terapia intensiva. Ele tem doutorado pela Unifesp, tem um amplo conhecimento em pneumologia, em terapia intensiva, e é um prazer enorme estar recebendo ele hoje para falar sobre um tema que é tão relevante, né, e tão polêmico também, né? Então, Bruno, fica à vontade, é um prazer te receber. Muito obrigado, Jaqueline, pela apresentação, pelas palavras. E gostaria aqui também de dar o depoimento do excelente residente que você foi no período que esteve aqui com a gente e deixou muitas saudades no serviço de pneumologia, né? Faz muita falta e será sempre bem-vinda quando, se por alguma razão, quiser participar de alguma coisa aqui com a gente, no nosso programa de, por exemplo, de mestrado e doutorado. E eu fico muito feliz de toda vez que a gente tem um egresso nosso ligando em outros locais, né? Aí, especificamente em outra cidade, em outro estado, a gente fica orgulhoso e dá uma sensação de dever cumprido, né? Visto que as universidades, acho que na minha visão pelo menos, ela tem como objetivo principal formar pessoas para a gente melhorar o nosso país, melhorar especificamente as faculdades de medicina, melhorar a saúde da população do Brasil, todo esse tamanho desse Brasilzão todo que nós temos. Então, tenho um orgulho muito grande de ter regressos como vocês, tá? Parabéns. E felicidade da turma aí que trabalha com você. Eu tenho certeza que todos aproveitam bastante essa convivência. Além de tudo, é alto astral, né? Isso é muito importante. Acho que quando essas duas coisas se somam, o resultado é muito bom. Vou compartilhar minha tela aqui, tá? Vocês têm que habilitar que eu compartilhe. Em que, por exemplo, oclua o tronco da artéria pulmonar, ou dois êmbolos que ocluam bilateralmente as artérias pulmonares direita e esquerda. Ou seja, a embolia pulmonar ela pode cursar com morte súbita, né? E aí, entre esses dois extremos, eu tenho um espectro de clínica de embolia pulmonar que é tão amplo que fica difícil eu bater o martelo, né? Então, embolia pulmonar é aquele diagnóstico que sempre cabe um diagnóstico diferencial, dentro do possível de falar em sempre em medicina, e a embolia pulmonar, frequentemente, ele vai ser aquele diagnóstico diferencial lembrado em outras condições. Por quê? Porque é um quadro inespecífico. Ele vai depender, é uma dispneia de início geralmente agudo, súbito, mas que vai depender de grande suspeição clínica. Essa dispneia e taquipneia, ela tem um início súbito e os outros sintomas podem ou não estar presentes em diferentes frequências. Tá? Ainda sobrou R$14. Epa, tá um bocado de dinheiro aí. E fatores, então a presença de fatores de risco para TVP muitas vezes vai ser uma das pistas diagnósticas que eu vou ter. Só para a gente ter uma noção da dificuldade de fazer o diagnóstico clínico de embolia pulmonar, esses autores eles fizeram um estudo que é extremamente ilustrativo. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram pacientes que chegavam no pronto-socorro e o médico plantonista tinha como principal hipótese diagnóstica embolia pulmonar. Aí o paciente era incluído no estudo. E esse paciente ele era investigado e ele poderia ter o TEP confirmado, isso ocorreu em quase 2.000 pacientes, ou então não era TEP, era uma outra condição, que a investigação diagnóstica foi para outro caminho. E o que esses autores fizeram? Eles avaliaram quais eram os sinais e sintomas presentes nos pacientes que confirmaram TEP e nos demais. E aí a gente olha aqui e percebe que não existe nenhum sinal, nenhum sintoma aqui que seja patognomônico de embolia pulmonar. Então, a dispneia ocorre nos dois grupos, a dor torácica pleurítica também. A gente pode achar que febre fala mais para infecção e menos para embolia, mas veja que embolia em 10% dessa população tinha febre. Hemoptise, que muitas vezes num quadro agudo é algo que chama atenção para embolia, mas veja, só 8% dos pacientes tiveram hemoptise e, por outro lado, a hemoptise ocorreu em 4% dos outros diagnósticos. Ou seja, eu não conseguirei, claro que eu tenho quadros mais típicos, menos típicos, mas eu não tenho aquela absoluta certeza clínica do diagnóstico de embolia pulmonar.
Mesmo a TVP, que é o evento inicial, a clínica de TVP, eles encontraram somente em 1/4 dos pacientes que tinham embolia pulmonar. Muitas vezes a TVP é assintomática, né, e ela é capaz de gerar embolia pulmonar tendo sido assintomática. Tá? Então, isso aqui é para mostrar a dificuldade que é um diagnóstico clínico de TEP, que frequentemente ele vai ser acompanhado com uma série de diagnósticos diferenciais e cabe a mim chegar ao diagnóstico definitivo. Quando o paciente tem infarto pulmonar, e isso ocorre ali em torno de 12%, 13% dos casos, a clínica até fica um pouco mais florida e fica mais fácil pensar em embolia pulmonar. O paciente tem aquela tríade de dispneia, dor torácica pleurítica e tosse com hemoptise. Esse infarto pulmonar, geralmente ele forma uma consolidação que sangra e pode ou não ter derrame pleural. No exame físico, eu ainda posso encontrar alterações em função de uma condensação, pode crepitar, e eu posso ter um pequeno derrame pleural. E uma outra condição também que fica mais fácil de lembrar em embolia pulmonar é quando o TEP é maciço, o famoso corpo pulmonar agudo, e aqui, na verdade, eu terei um paciente chocado, um choque cardiogênico, e aí, na investigação do choque cardiogênico, a embolia pulmonar é uma das hipóteses que eu terei que afastar. Né? Então, essa é uma outra possibilidade. O choque cardiogênico ele é um desafio, né? Na embolia pulmonar com choque cardiogênico ele é um desafio, porque é uma situação de altíssima mortalidade. O que acontece? Com a embolia pulmonar, eu tenho um aumento da pós-carga do VD, né? Isso vai levar a uma dilatação do VD, uma insuficiência tricúspide, dilatação do átrio, já isso por si só já promove uma ativação neurohormonal, então se eu dosar aqui o BNP ele vai estar aumentado, um aumento do consumo de oxigênio pelo VD, né? Isso algumas vezes pode gerar inclusive isquemia do VD, diminuindo a sua contratilidade e o débito cardíaco. Se eu tenho a falência do VD, vai chegar menos sangue, vai diminuir a pré-carga do VE, diminuição do débito cardíaco do VE, hipotensão, que poderá culminar numa diminuição da perfusão coronariana, e aí eu entro numa espiral descendente que, se eu não intervir, o paciente morre. Por isso que, na embolia pulmonar com hipotensão, que é a marca da embolia pulmonar. Está aparecendo o áudio, tá ligado? Esse paciente terá que ser trombolizado, né? Ou, eventualmente, até mesmo um tratamento mecânico, mas, em geral, esse paciente é trombolizado para eu conseguir tirá-lo dessa espiral descendente. Então, diante dessa dificuldade, gente, a embolia pulmonar, na maioria das vezes, ela vem com dúvida, né? E, geralmente, eu vou pensar em diagnósticos diferenciais de doenças pulmonares agudas, de doenças cardiovasculares agudas e sepsis. Então, provavelmente, na maioria das vezes, quando a gente faz a hipótese diagnóstica de embolia pulmonar, eu tenho como opções de diagnósticos diferenciais condições pulmonares, cardiovasculares e sepsis. É claro que, para cada caso, não é essa lista toda, né? Então, em alguns doentes, o diagnóstico diferencial é mais para pneumonia, sepsis, DPOC, o outro eu estou mais preocupado com insuficiência coronariana. Então, a depender da clínica com que o paciente se apresente, o meu diagnóstico diferencial da embolia ele varia, mas geralmente eu tenho que separar a embolia de outras condições dentro dessa lista que está apresentada aí. E para fazer esse primeiro passo, eu tenho alguns exames complementares iniciais que são inespecíficos, mas eles podem ajudar. Apesar de serem úteis, eles nunca darão o diagnóstico de embolia. Então, na verdade, é uma abordagem inicial, porque são exames, às vezes, que eu tenho mais rapidamente do que os exames definitivos da embolia, e que, às vezes, a utilidade dele é fazer o diagnóstico alternativo. Então, por exemplo, é aquela radiografia de tórax que mostra um pneumotórax, né? É um eletro que mostra que o que o paciente está tendo é uma síndrome coronariana aguda, e por aí vai. Né? Mas esses exames complementares que a gente sempre faz na investigação de um paciente com suspeita de embolia pulmonar, eles não serão diagnósticos para embolia pulmonar. Mas vale a pena comentar algumas coisas. Por exemplo, na radiografia de tórax, os achados são inespecíficos, e o mais frequente, ou os mais frequentes, são essas opacidades laminares, geralmente nas bases,
né? Alguns autores acreditam que isso seja por atelectasias laminares por menor produção de surfactante e com pequenos derrames pleurais, né? A radiografia acabou cortando o seio costofrênico, mas mostrando nenhum pequeno derrame pleural. Um outro sinal que pode, num contexto clínico sugestivo, levantar a lebre para a embolia pulmonar é o aumento do calibre da artéria pulmonar. A gente vê isso geralmente nesse ramo descendente da artéria pulmonar, ramo do lobo inferior direito. Essa é uma radiografia, era um paciente com embolia pulmonar, um paciente nosso com embolia pulmonar, que ela tem vários achados que a gente encontra na embolia pulmonar. A gente vê aqui nessa primeira seta uma atelectasia laminar, e aqui a gente tem aquela imagem, aquela opacidade alveolar triangular, chamada de imagem de Hampton, provavelmente decorrente de um infarto de um segmento. E o seio costofrênico velado por um derrame pleural. Então, aqui estaria representados achados muito frequentes de embolia pulmonar. Mas, óbvio, que não necessariamente isso é exclusivo da embolia pulmonar, isso poderia tranquilamente ser, dependendo da clínica, dependendo do paciente, por exemplo, uma pneumonia. Tá? Então, mostrando essa falta de sensibilidade, falta de especificidade da radiografia de tórax no diagnóstico de embolia pulmonar. Aqui, de novo, essa já é uma imagem, um caso do New England, mostrando uma opacidade bem periférica, que ela até sugere um aspecto triangular, embora os limites não tão definidos. Um outro achado mais específico para embolia, mas muito pouco frequente, muitas vezes passa despercebido, é aquele sinal de Westermarck, que está aqui representado, é uma área de oligoemia. Quando eu tenho uma embolia pulmonar, a perfusão do pulmão naquela área fica menor. Ele é muito sutil, então vocês podem observar aqui uma imagem difícil, né? Talvez se jogasse essa tomografia fora de um contexto de aula de embolia, colocar isso num pronto-socorro, numa pilha de raio-x, é muito provável que esse exame passasse como uma radiografia de tórax normal, mas esse paciente tinha uma embolia pulmonar aqui, um sinal de Westermarck, uma área de oligoemia. Já nesse caso fica mais fácil, não passaria despercebido, nitidamente, uma hipoperfusão de todo o pulmão direito. Esse paciente tinha uma embolia pulmonar maciça da artéria pulmonar direita, mostrando até já um aumento da circulação no lado esquerdo, provavelmente recebendo um débito cardíaco em maior volume ali, né? Isso é chamado de sinal de Westermarck. Na gasometria arterial, o paciente ele tenderia a ter uma hipoxemia, frequentemente ele hiperventila para compensar essa hipoxemia e aí faz uma queda do CO2, uma hipocapnia. Então, as alterações mais comuns na gasometria arterial é uma hipoxemia com redução do CO2, com gradiente alvéolo arterial aumentado. Mas lembrando que, de formas leves de embolia pulmonar, até 20% dos casos, a gasometria pode ser normal. Mesma coisa com ecocardiograma, a maior parte, na maioria das vezes, os achados no eletrocardiograma são inespecíficos, mas quando eu tenho uma embolia maciça com corpo pulmonar agudo, eu posso encontrar esse sinal S1Q3T3, que é muito descrito como emblemático para a embolia pulmonar. Então, a presença na derivação D1 de uma onda S, que está aqui representada, e na derivação D3, uma onda Q com a onda T invertida. Não é algo, de novo, a gente também vê isso numa fração bem pequena dos pacientes com embolia pulmonar, mas é algo que a gente fica atento e vira e mexe em conta. Recentemente, a gente teve aqui na UTI um paciente que teve esse padrão. Essa é uma foto nossa, um padrão de S1, e aqui, quando a gente vai para a derivação D3, tem a onda Q e a onda T invertida. Então, sugestivo, claro que dentro de um contexto clínico, um sugestivo de embolia pulmonar. Bom, então a gente viu até aqui que eu tenho exames que podem até me dar uma luz, eles podem ser muito úteis quando eles apontam para um diagnóstico alternativo, mas até aqui eu não consegui fechar o diagnóstico de embolia pulmonar. Toda vez que eu tenho ainda essa suspeita de embolia pulmonar, com base na clínica, nesses exames inespecíficos, ou seja, eu não consegui descartar a embolia pulmonar, para a interpretação dos próximos passos, é importante que eu estabeleça o que a gente chama de probabilidade clínica, ou probabilidade pré-teste de embolia pulmonar.
E aí, o score que a gente mais frequentemente usa é o chamado score de Wells, que está aqui representado. Então, no score de Wells, eu tenho essas 7 variáveis, né? Então, e que eu vou pontuando aqui. Ó. Então, você já teve um evento prévio, 1,5, se a frequência cardíaca está acima de 100, 1,5, se teve cirurgia ou imobilização há 4 semanas, 1,5, hemoptise e câncer ativo, 1 ponto, sinais clínicos de TVP, 3 pontos, e diagnóstico, se o TEP é a minha primeira hipótese, né? Então, ou seja, os diagnósticos alternativos são menos prováveis, eu também dou 3 pontos. Faço o somatório e aí eu classifico o paciente em 2 níveis. Em 3 níveis. Probabilidade baixa, intermediária e alta. Alguns autores até tentam simplificar para improvável e provável. Mas, na maioria das vezes, o TEP de baixa, intermediária e alta probabilidade. É importante salientar que esse score ele não tem como objetivo fazer o diagnóstico e definir se eu vou ou não tratar um doente. Então, não é para pegar baixa probabilidade e falar que não é TEP, e muito menos pegar alta probabilidade e falar que é TEP. Por que isso? Quando esses pacientes são seguidos, aqueles indivíduos com baixa probabilidade, mesmo entre eles, eu tenho 10% de pacientes com TEP. A intermediária, então, eu fico ali, e a alta, olha só, fico na intermediária, 30% é TEP, e mesmo na alta, 65% é TEP, mas eu tenho aqui 35% de pacientes que não são TEP. Então, isso é só uma forma de me ajudar a interpretação dos exames complementares. E a primeira ajuda que o score de Wells me dá é na interpretação do dedímero. O dedímero é um produto da degradação da fibrina. O ideal é que ele seja dosado por ELISA, a gente tem os melhores resultados. E qual que é a característica do dedímero? Ele é um exame altamente sensível. Então, os exames que são muito sensíveis, eles têm um alto valor preditivo negativo. Ou seja, ele é tão sensível que quando ele dá negativo, eu questiono a doença. Ele ajuda a excluir TEP, quando negativo. Por outro lado, ele tem um valor preditivo positivo muito baixo. Então, um dedímero alto não quer dizer TEP, não quer dizer TVP, de forma alguma. E a COVID mostrou isso para a gente. Né? Pacientes com COVID, tendo ou não TEP, eles tinham um dedímero alto com muita frequência. Tá? Então, o papel do dedímero é me ajudar a excluir TEP. E quando ele é útil para excluir TEP? Justamente quando eu aplico o score de Wells, eu tenho baixa ou intermediária probabilidade. Então, eu apliquei o score de Wells, o indivíduo tem baixa ou intermediária probabilidade de TEP. Se eu faço um dedímero e ele vem negativo, TEP está excluído. Se eu faço um dedímero positivo e ele vem positivo, eu tenho que continuar a minha investigação, eu teria que fazer o que a gente chama de exame definidor. Por esse fluxograma aqui, é uma das abordagens que a gente tem, eu vou mostrar uma outra. Se o paciente tem alta probabilidade de TEP, por esse estudo aqui e por algumas escolas, eu nem deveria fazer dedinho. Eu deveria ir direto para o exame definido. Tá? Então, essa é uma das estratégias que tem como objetivo eu reduzir o número de angio-TC, que é o exame que nós vamos falar daqui a pouco. Porque senão eu caio numa situação que a embolia sempre pode, né? Sempre. A embolia frequentemente entra no diagnóstico diferencial. Eu fico brincando com os residentes, né? Você está lá fazendo uma discussão clínica. Se algum residente falar, pode ser TEP? Pode. Quadro agudo? Pode. É igual no quadro crônico. Pode ser lúpus? Pode. Então, você gera uma situação complicada que daqui a pouco você está fazendo angio-TC em todo mundo. Né? Então, esse score de Wells e essa abordagem do dedímero é para tentar traçar uma utilização mais racional da angio-TC. Então, um paciente com Wells de baixa ou intermediária probabilidade, um dedímero negativo, eu poderia não fazer angio-TC para esse doente. A outra possibilidade, ela foi descrita mais recentemente, seu estudo do JAMA, ele já foi validado, é chamada a estratégia EARS, que é o nome desse estudo. Então, o que consiste a estratégia EARS? Eu avalio clinicamente o paciente. Ele tem sinal clínico de TVP? Ele tem hemoptise?
E aí vem aquela pergunta subjetiva: TEP é a sua hipótese mais provável? Se esse doente não tiver nenhuma dessas 3 características, um dedímero menor que 1000 te deixa tranquilo para TEP. Certo? Agora, se ele tiver uma dessas 3 características, você só ficará tranquilo se o dedímero for menor que 500. Você é mais restritivo para ficar tranquilo de que aquilo não é TEP. Esses mesmos autores, eles fizeram uma adaptação a essa estratégia IARS, que o dedímero ele sobe com a idade. Então, a partir de 50 anos, no lugar de você usar o ponto de corte de 500, você pega a idade e multiplica por 10. Então, por exemplo, um indivíduo de 80 anos, o ponto de corte do dedímero nessa estratégia seria 800. Certo? Então, essas são as 2 estratégias igualmente eficazes para a gente tentar fazer uma abordagem clínica para tentar não ter que fazer anjo-TC em todo mundo. Certo? E como que essas estratégias são validadas? Esses pacientes que não são investigados com anjo-TC, eles são seguidos durante 3 ou 6 meses e aí avalia-se em qual frequência o TEP aparece, a TVP ou o TEP aparece, ou seja, em quantos desses pacientes eu errei e, na verdade, era TEP, o TEP surgiu. E aí os números são muito pequenos e que dão essa tranquilidade para a gente, né? Coisa de 1%, 1,5%. Tá? Uma crítica, uma ressalva a se fazer a essas estratégias é que elas não foram completamente validadas num contexto de Covid. Então, o Covid veio aí para bagunçar nossa cabeça nessa interpretação do dedímero, né? Mas todos os estudos são categóricos em dizer que o dedímero alto não me dá o direito de interpretar que aquele doente com Covid seja TEP. Tá? A gente sabe que a TEP é mais frequente no Covid, então o que a gente acaba tendo que fazer é mais frequentemente a anjo-TC. Tudo bem, gente? Eu estou às ordens. Se vocês quiserem interromper em algum momento, fiquem à vontade. Estou falando aqui igual a matraca. Tá tudo ótimo. Super didático. Então tá legal. Qualquer coisa vocês me interrompem aí que eu acabo falando sem parar. Bom, se eu cheguei até aqui e não consegui resolver minha vida, eu preciso de um exame complementar. Né? A gente tem 3 grandes opções. No dia a dia, na verdade, a gente tem uma grande opção, que é a angiotomografia. A cintilografia ela perdeu muito espaço com a popularização dos tomógrafos e porque, muito frequentemente, a cintilografia dá exame indeterminado, indefinido, probabilidade intermediária, então não me ajuda muito. Então, hoje, do ponto de vista prático, o diagnóstico da embolia pulmonar, o exame complementar que define a embolia pulmonar é a angiotomografia. Em casos em que a anjo deixou dúvida, e a gente vai ver outras estratégias para tentar ajudar, não conseguiram definir o problema, eu até poderia tentar encaminhar para uma arteriografia pulmonar, mas aqui eu já estou falando de exame invasivo, com serviço de hemodinâmica, e principalmente em serviços que têm experiência com arteriografia pulmonar, que não é a regra. Então, toda a literatura que a gente vai, coloca lá, padrão ouro para TEP, arteriografia pulmonar, mas será que é? Né? Qual o hemodinamicista ali, ele faz não sei quantos CATs cardíacos por dia, por semana, quantos ele faz de arteriografia pulmonar? Então, na maior parte dos centros, a não ser que seja um centro de referência, não há uma expertise de arteriografia pulmonar. Então, a nossa realidade é tentar o diagnóstico com a angiotomografia, a famosa angio-TC. Né? E aí ela vai mostrar a falha de enchimento. Então, a gente aqui observa um paciente com TEP, está aqui o tronco da artéria pulmonar. Aí já vem um dado aqui importante, olha, esse calibre da artéria pulmonar ele deve ser no máximo igual à aorta. Quando ele é maior, como parece ser aqui, já é um TEP grave, já provavelmente com hipertensão pulmonar. E aqui uma obstrução maciça da artéria pulmonar direita. Né? E aqui vocês veem que não tem perfusão. Quando o TEP é menor, quando é a artéria lobar, ele mostra falha de enchimento. A gente observa aqui no lobo inferior direito, um dos ramos da artéria pulmonar com a falha de enchimento. É óbvio, gente, que aqui eu estou mostrando só uma foto, né? O radiologista lá, ele percebe que essa falha de enchimento ela se repete alguns cortes acima, ela se repete alguns cortes abaixo. Na hora que ele faz a reconstrução em outro plano, ele vê a artéria pulmonar com extensão de falha de enchimento, para não confundir com artefato. Aqui um outro exemplo de TEP bilateral. Então,
a angio-TC, ela realmente virou o primeiro exame a se fazer naqueles casos em que eu não consegui excluir TEP por aquelas estratégias que eu mostrei para vocês. Tá certo? O ultrassom com Doppler de membros inferiores, ele ajuda muito também. Se a gente imaginar que é uma doença só, que é a chamada tromboembolia venosa, se eu encontro a TVP, num contexto de suspeita de TEP, do ponto de vista prático, eu praticamente resolvi meu problema. Porque, inclusive, a TVP ela requer anticoagulação. Então, é claro que eu vou tentar buscar o diagnóstico de TEP, até porque muda em termos de gravidade de prognóstico, mas a presença da TVP ela já me indica anticoagulação, então ela me ajuda muito. Então, muitas vezes, se você tem uma dificuldade de fazer a angio-TC, ela vai demorar, muitas vezes o ultrassom ele já pode te adiantar alguma coisa, e o ultrassom mostrando a TVP, ele reduz o risco de falso negativo. Aquela famosa angio-TC que você está na dúvida se aquilo foi um artefato, se o doente mexeu, se o contraste chegou na artéria pulmonar num delay em relação aos cortes tomográficos. Então, você fica na dúvida, é uma toma inconclusiva, e aí um ultrassom mostrando o TVP, você acaba, aquela que era inconclusivo, você vai acabar levando para o diagnóstico de TEP. Tá? Então, são duas ferramentas que a gente tem. A outra ferramenta é o eco. E aí que a gente tem que tomar muito cuidado com o eco, por quê? Na grande maioria das vezes, a embolia pulmonar não traz repercussão hemodinâmica. A maior parte das vezes, o TEP ele é leve ou moderado, sem falência de VD, sem hipertensão pulmonar. Então, eu não posso esperar um ecocardiograma alterado para aumentar a minha probabilidade de TEP. Senão eu farei só diagnóstico de TEP grave. Agora, se eu tenho um paciente que tem hipotensão, ele está chocado, e eu suspeito que a causa desse choque é a embolia, entre outras causas, se o ecocardiograma não mostrar... desculpa, eu estou aqui no lugar errado. Se o ecocardiograma não mostrar... só uma coisa aqui, peraí. Se o ecocardiograma não mostrar falência do VE, isso não é TEP. Então, esse é o grande papel do ecocardiograma no diagnóstico do TEP. Então, eu tenho uma suspeita clínica de TEP e o meu paciente está chocado, está hipotenso. Então, muitas vezes, eu nem vou conseguir levar esse paciente para a angio-TC, porque eu ainda tenho que estabilizar esse doente. Se eu dispuser de um ecocardiograma e ele não mostrar, não houver sobrecarga de VD, isso não é TEP. Porque numa situação de choque, para esse choque ser causado por TEP, o eco tem que mostrar falência de VD. Certo? Então, esse é o grande papel do ecocardiograma na embolia pulmonar. Agora, se eu não tenho uma embolia pulmonar sem choque, como que vai ser a investigação diagnóstica desse caso? Eu faço o score de Wells e aí avalio a probabilidade clínica. Se essa probabilidade clínica for baixa ou intermediária, eu faço o dedímero. Se o dedímero for negativo, não é TEP, não trate esse doente. Se o dedímero for positivo, faça angio-TC. Se eu tenho um paciente com alta probabilidade clínica, eu nem passo pelo dedímero. Eu já vou direto para angio-TC e aí eu vou tratar ou não conforme o resultado da angio-TC. Depois que eu fiz o diagnóstico de embolia pulmonar, eu devo tentar estratificar a gravidade dessa embolia pulmonar. E aí a gente usa o score PESI, não vou entrar aqui em cada um deles, é um score que a gente não decora, a gente tem isso no celular, sei lá onde, né? E aí a gente classifica a embolia pulmonar em 5 níveis de gravidade conforme essa pontuação. É uma pontuação que já começa alta, porque a idade, primeiro, a idade já é o número de pontos, se for homem ainda é mais 10, e aí eu tenho menor que 65 é classe 1 e por aí vai. Então eu pego, mas o que é mais importante? Eu pego essa classificação e complemento ou não essa classificação da seguinte forma. Se o meu paciente tiver uma classificação 1 ou 2, então é aqui, ó, ele não é 3, nem 4, nem 5. Ele é negativo para isso aqui. Ele é 1 ou 2.
esse indivíduo tem uma probabilidade de óbito muito baixa. Então, é um indivíduo candidato a ter tratamento ambulatorial. Certo? Então, o paciente que tem lá a classificação de PESE 1 e 2, esse paciente ele é candidato a tratar ambulatorialmente com um anticoagulante oral. Claro que isso pressupõe ele ter condições de comprar o remédio, ter condições de, caso não melhorar, voltar ao pronto-socorro. Tem toda uma questão social, né? Mas seria uma opção de deshospitalização desse paciente, ou até mesmo ter uma alta mais precoce. Agora, se no PES ele tiver 3, 4 ou 5, eu devo complementar esse diagnóstico através de ecocardiograma e de marcadores de lesão miocárdica, que é basicamente a troponina. Tá? Então, esses pacientes que clinicamente têm uma gravidade maior, eu devo ir atrás de sinais de disfunção do VD, mesmo que ele não tenha chocado, e a elevação de troponina. Certo? E aí, o que acontece? Se ele tiver uma dessas duas alteradas, ele tem já uma probabilidade maior. Então, esse paciente tem que ser internado, eu não vou liberar. Se ele tiver as duas alterações, quer dizer, o eco alterado e troponina aumentada, esse paciente deve ir para o UTI, mesmo que ele não esteja chocado. Porque ele tem alto potencial de degenerar o TEP dele para uma instabilidade hemodinâmica e eu terei que intervir. Se o paciente já tiver instabilidade hemodinâmica, é claro que eu vou fazer o eco, vou fazer a troponina, mas esse paciente já tem que ir para o UTI. Tá? Então, essa estratificação de risco que ela nos ajuda a definir aonde que eu vou tratar o meu paciente com TEP. E como que eu vou tratar? Então, a gente tem aqui dois grandes objetivos em pacientes diferentes. TEP sem choque, TEP sem instabilidade hemodinâmica, eu vou anticoagular, geralmente heparinizar esse paciente, porque o meu objetivo é evitar recorrência. Então, eu quero deixar que o sistema fibrinolítico recanalize a circulação pulmonar, né, e eu heparinizo esse doente, inclusive porque a heparina bloqueia substâncias vasobroncoativas, então melhora a inflamação, melhora o broncoespasmo que pode estar associado, e eu previno recorrência. Agora, o TEP com repercussão hemodinâmica, ele entra naquela espiral descendente, então eu não posso só heparinizar, eu tenho que fazer trombólise para reduzir a oclusão mecânica. Então, são duas estratégias. TEP sem choque, anticoagular. TEP com choque, trombolizar. A anticoagulação, em geral, o ideal é que a gente faça com heparina de baixo peso, é muito mais fácil de conduzir esses pacientes, ou com fondaparinux, seria uma opção. Muitas vezes a gente usa fondaparinux, às vezes quando o paciente desenvolve plaquetopenia com heparina. Agora, eu preciso saber heparinizar com heparina não fracionada, porque às vezes eu não consigo usar essas duas medicações. Se o paciente estiver instável hemodinamicamente, essas medicações são subcutâneas, então, um paciente instável, não sei se elas serão absorvidas. Então, pacientes instáveis ou com risco de descompensação, é melhor heparinizar venoso. Pacientes com falência, com clearance menor que 30, e pacientes com obesidade grave, que aí a heparina e a fondaparinux é baseado no peso ideal, eu fico com medo de dar subdose ou dose excessiva. Aí aqui tem, né, vocês já sabem disso, quem trabalha em UTI em pronto-socorro, os esquemas de fazer heparina não fracionada, faço um bolus e vou checando o TTPA. O meu objetivo é chegar aqui no meio. TTPA 1,5 a 2,3, 2,5 vezes o testemunho. Junto com a heparina, eu já começo o anticoagulante oral. A gente está aposentando a varfarina pela dificuldade de ter que controlar o RNI, colocar o RNI entre 2 e 3. E a gente tem partido para os anticoagulantes, os novos anticoagulantes orais, que são os inibidores da trombina, que é a dabigatrana, ou os inibidores do fator 10A, rivaroxabana, apixabana, edoxabana. Já existe na literatura evidência suficiente que me dá segurança para usar esses anticoagulantes orais. Então, esses foram os estudos, Recover, Einstein e A.M. Pelif, que mostraram que é seguro, parece até que reduz o risco de sangramentos, tratar esses pacientes com anticoagulante
oral dessa nova geração. Junto com a fase aguda da heparina, tá, gente? Trombolítico. Atualmente, a única indicação para trombolítico é TEP com choque. Tenta-se expandir as indicações, mas a gente ainda não está autorizado de rotina, você pode até individualizar, mas não faz parte do tratamento rotineiro do TEP trombolizar pacientes só por ter disfunção do VD, por ter hipoxemia, TVP extensa. A nossa indicação ainda é o TEP com choque. Idealmente nas primeiras 48 horas, mas você pode até prolongar até 14 dias. Geralmente a gente usa o RTPA, Teplase, 100 miligramas em 2 horas. Você pode fazer uma dose de ataque em 15 minutos, né, e completar em 2 horas. Se você não tiver o RTPA, hoje cada vez menos isso acontece, você até pode usar estrépito ou uroquinase. As contraindicações são as mesmas do infarto. Bom? Situações de exceção, filtro de veia cava inferior. Hoje, os filtros de veia cava eles melhoraram muito, eles são transitórios. Você coloca naquele momento agudo e depois o vascular tira, né? Então, a gente põe filtro de veia cava quando você tem a TVP documentada em membro inferior e o paciente tem contraindicação de anticoagulação ou teve recorrência mesmo estando anticoagulado. Então, são as duas indicações de colocar filtro. Eu sei que a TVP é abaixo da cava, eu preciso ter a comprovação disso, né? E aí eu não posso usar um anticoagulante, porque tem contraindicação, ou mesmo na vigência do anticoagulante, ele teve recorrência de TEP. E para a gente terminar, por quanto tempo eu trato esse doente? As diretrizes atuais, elas sugerem a seguinte programação. Se o paciente tem um fator de risco que vai ser removido, eu identifiquei o fator de risco, ele vai desaparecer, por exemplo, foi uma mobilização, foi um PO, foi uma fratura, 3 meses de tratamento. Se eu não identifico o fator de risco, ou ele é permanente, o paciente deve tratar pelo menos 6 meses. Esse exceto câncer é porque algumas recomendações sugerem que no câncer, além de 6 meses, pelo menos 3 deveria ser de heparina. Isso é muito difícil de ser feito, e com esses novos anticoagulantes, isso passou a ser negligenciado. Então, sendo ou não câncer, a gente trata com a heparina aquela fase aguda e mantém um anticoagulante oral 6 meses. Em todos os casos, se ao suspender eu tiver uma recidiva, aí você volta ao tratamento e aí a anticoagulação é permanente. Veja que nesses casos de 6 meses, ao final de 6 meses, há uma proposta do que a gente chama de estratégia estendida. O que é isso? Isso é você individualizar. Então, ao final de 6 meses de tratamento, você vai decidir se vale a pena prolongar ou é melhor parar. Por que isso? Todos os estudos de longo prazo mostram o seguinte: mesmo que eu trate 6 meses, quando eu tiro o anticoagulante oral, em comparação a não tirar, o risco de reembolia aumenta, ou de pelo menos de TVP. Então, ou seja, anticoagular mais tempo é melhor. Só que, ao mesmo tempo, o risco de sangrar também aumenta. Então, na verdade, você vai ter que individualizar no seu paciente. Você tem alguns dados que te fazem mais preocupados na recidiva. Então, já teve outro evento, esse já é um segundo. Tem quadros hereditários, tem anticorpo antifosfolípide, ficou com trombose residual. E isso aqui é muito importante. O paciente ele teve um TEP grave e ficou com algum grau de disfunção de VD. Ou seja, um próximo TEP vai ser muito grave para ele. Então, esses são dados que fazem a gente estender a anticoagulação. E no outro lado da balança, dados que dão medo, né? Com pacientes idosos, mais de 75 anos, que já sangraram, que já tiveram AVE, que têm hepatonefropatia ou outra doença crônica, que usa antiagregante ou que não faz um controle adequado da sua medicação. Ou seja, infelizmente aqui não temos uma receita completa de dor, a gente pode até ter um mínimo de 6 meses, mas ao final de 6 meses, você, junto com o doente e família, vai decidir se para o tratamento ou se prolonga. É claro que essa decisão ela não é definitiva, se no retorno alguma coisa mudar, você pode mudar de lado. É isso aí, gente, eu preparei isso, estou super aberto aí para discutir com vocês, né, o que eu posso acrescentar aí nessa conversa. Muito obrigado pela atenção.
Excelente, Bruno. Eu não esperava menos de você, né? Você é top de linha. Eu vou começar, né? Eu vou abrir aqui para a gente trazer algumas perguntas. Eu vou trazer um caso meu, tá? Só para eu poder começar aqui a nossa discussão. Eu tive uma paciente no consultório com 2 TEPs, né? Com TVP associada. E nessa paciente a gente colocou o filtro de cava. Nessa paciente, com o filtro de cava, você usaria uma dose reduzida do anticoagulante ou manteria em dose plena, por exemplo, se for uma rivaroxabana, 20 miligramas dia, ou pelo fato dessa paciente já estar com filtro de cava, você usaria uma dose reduzida? Jaque, eu tenderia a usar a mesma dose. Eu te confesso que eu não tenho isso, são casos de exceção, né? Não saberia se tem uma recomendação específica da literatura que eu estou deixando passar. Num primeiro momento, quando ela fez o segundo TEP, ela estava anticoagulada? A segunda TVP, ela estava anticoagulada? Não, ela fez um evento inicial, né? Fez o primeiro TEP. E aí nós fizemos 6 meses de anticoagulação, suspendemos, porque o primeiro evento tinha sido pós-cirurgia. Entendi. Né, pós-cirurgia de coluna. Então, ela ficou 6 meses anticoagulada, suspendi a anticoagulação, e aí, em torno de 6 a 8 meses depois, ela fez um novo evento com uma trombose de membros inferiores. E aí, nesse evento, a gente colocou o filtro de cava, porque ela tinha uma contraindicação relativa para usar o anticoagulante, porque ela tinha uma retocolite, e a gente ficou naquela receio dela sangrar a retocolite. Então, nós colocamos o filtro de cava nela. E aí veio essa coisa, usa anticoagulante ou não, e aí vou te falar o que eu fiz na época. Não, antes de você me falar, deixa eu procurar uma coisa, até para saber o que vai acontecer. Você vê, segundo evento, né? Isso, num segundo evento, né? E aí a gente usou uma dose reduzida de anticoagulante nesse momento, a gente usou 10 miligramas da rivaroxabana com filtro de cava e ela fez um novo evento de TVP. Pois é. E aí ela agora está usando varfarina. Eu deixaria ela anticoagulada total. Ainda mais agora que você me contou o final da história. Mas, novo evento. Ela é fábrica de trombos, eu falo com ela. E aí eu acho que vale a pena, né? Uma coisa que a gente tem que buscar nesses casos. Ela tem um fator de risco, porque essas doenças inflamatórias elas são um fator de risco para TVP, né? Para TEP. Eu agora não sei se não valeria a pena trocar uma ideia com o hemato para buscar trombofilia nela. Né? Fizemos, ela teve. Porque hoje, eu não sei se você quiser entrar um pouquinho sobre isso, hoje a gente vê uma pesquisa assim, muito grande, né? Muito frequente de painel de trombofilia nos pacientes, né? Às vezes o paciente fez um evento só, né? E aí você fica naquela dúvida de identificar o fator de risco. Mulheres, às vezes no primeiro evento de abortamento, a gente tem visto uma pesquisa grande em torno de trombofilias. O que você pensa sobre isso? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, eu concordo com você, né? Porque senão você cria um caos, né? Até nos sistemas de saúde complementar, no SUS, então ficaria praticamente impossível, né? Porque na maior parte das vezes essas trombofilias elas são raras, né? Não é você até tem algumas mais frequentes, fator 5 de Leiden, mas que por outro lado não é tão trombogênico. Então acho que a gente tem que ter alguns critérios, né? Geralmente você tem o TEP idiopático, história familiar e, eventualmente, quando a TVP ela tem uma localização não habitual, são as principais indicações. Esse caso aí ficaria na dúvida, né? Que você realmente tem um fator de risco, que é a doença inflamatória intestinal, você estaria até respaldada a colocar nessa situação, né? Mas se ela teve um terceiro evento, aí eu acho que, e se em algum deles estando anticoagulada, eu acho que valeria a pena, dentro da possibilidade. E eu concordo com você, esses painéis, eles vão mudando, eles vão se ampliando, e eu, particularmente, como pneu, perdi o controle disso. Eu não sei fazer uma investigação de trombofilia, confesso para você. Então, diante dessas indicações, eu acabo encaminhando com o hemato, e a nossa realidade aqui de fora, inclusive, você já tem hemato mais voltado para isso, não é nem um hemato geral, né? Você tem que escolher alguém que
que tem acesso a um laboratório específico dessas trombofilias. Eu acho que não é para fazer em todo mundo, obviamente que não. O que acontece é que quando a coisa vai para a mídia, e a medicina hoje está na mídia, né, o paciente às vezes chega te pedindo. Por mais que você tente argumentar, ele te cobra isso. Mas eu acho que a gente deveria ser mais restritivo nessa pesquisa. A gente tem colega hematologista na sala, que se quiser comentar. E assim, o que eu tenho visto, e o que a gente tem visto também é que esses fatores eles têm mudado, né? Ora são considerados, né, como fatores para trombofilia, ora não são. Isso a gente tem visto isso também. Cláudio, se você quiser comentar. Oi, Jaque. Boa noite a todos. Não sei se estão me ouvindo. Tá todo mundo ouvindo? Que eu tô com... Estou ouvindo muito bem. Assim, doutor. Primeiramente, agradecer, Bruno. Obrigado pela aula. Excelente. É um excelente tema, né? Um tema bem multidisciplinar. Eu percebo que tem muito estudante aí na sala também, né? Que está participando da aula. Eu acho que é um momento muito interessante para a gente trocar essas experiências, né? Primeiro desse caso da Jaque, assim, eu queria reforçar uma coisa que habitualmente a gente percebe muito na prática clínica, né? Implantar filtro de veia cava não previne TEP, tá? Inclusive, em algumas situações, o filtro de veia cava, a gente da Hemata, a gente encara isso muito, especialmente no contexto do paciente oncológico, como um fator trombogênico, inclusive, né? Especialmente nos pacientes com neoplasia, neoplasia de cabeça de pâncreas, neoplasias ginecológicas, neoplasias mieloproliferativas, né? Que a gente sabe que tem mieloma múltiplo, linfomas, né? Que a gente sabe que tem um papel trombogênico importante, né? Então a gente encara isso de uma forma muito com um pouco de receio, falando do ponto de vista da hematologia, porque a gente sempre acha que o filtro de veia cava, primeiro, ele não previne, né, o evento de recorrência, e a gente acredita que ele pode ter um potencial trombogênico por ser um dispositivo que muitas vezes a gente fala da ideia de retirar o filtro de veia cava, né, depois de 1 mês, 2 meses, assim que o paciente consegue passar pelo momento que contraindica a anticoagulação para ele, mas a gente sabe que em pouquíssimos casos o filtro é retirado depois, né? Então, acho que o primeiro cuidado é a indicação realmente. E aí, para mim, os contextos são muito do paciente que tem, por exemplo, um quadro de tromboembolismo venoso e tem uma contraindicação não relativa a uma contraindicação absoluta, eu diria, né? Um paciente que está com sangramento ativo, que teve um AVC hemorrágico recente, né? Então, eu acho que esses são os cenários que o filtro de veia cava ele acaba sendo bem utilizado, especialmente, mas sempre eu penso sempre na ideia de tentar retirar. O difícil às vezes é convencer o vascular de embarcar nessa ideia, né? Mas quanto às trombofilias, eu acho que é um cuidado bem necessário, né? Eu acho que a trombofilia, se a gente for pensar o porquê que a trombofilia é algo tão frequente, se a gente pensar que a gente, no processo de seleção natural, a gente conseguiu selecionar cada vez mais mulheres que têm trombofilia porque elas precisavam sobreviver ao momento do parto e não morrer de sangramento. A gente consegue entender que parte dessas trombofilias elas serviram para nossa evolução, né, para a perpetuação da espécie, mas hoje em dia elas viram realmente um grande problema na interpretação, especialmente no nosso consultório, né? Eu diria que talvez próximo de 50% da minha demanda de atendimento é envolvendo interpretação de exames que são solicitados por outros colegas, especialmente da trombofilia. E aí a gente tem que lembrar que existem critérios, né, muito específicos que o Dr. Bruno trouxe aqui, né, especialmente no TEP idiopático, que eu investigo o paciente
reviro a cabeça do paciente, né? Reviro ele dos pés à cabeça e não consigo encontrar um fator que me explique muito bem, mas eu volto a insistir, especialmente numa população que é a população do sexo masculino, né? A população do sexo masculino é uma população que a gente sabe que no triângulo de recorrência, a gente sabe que é uma população que tem um risco de recorrência maior, né? Então, sempre que eu vejo um homem jovem com uma idade, um homem jovem que tem um episódio de tromboembolismo venoso, sem um fator causal claro, eu fico sempre com muito receio de retirar a anticoagulação desse paciente. Então, nesse contexto, as trombofilias, sendo bem sincero, eles não modificam muito a minha conduta, né? Porque, para mim, o risco de recorrência, o contexto clínico do paciente é o que conta muito mais do que o exame em si, né? E focar muito na história familiar também, que essa informação, quando a gente vê a, a, a razão de chance, né, dos trabalhos que mostram trombofilia versus história familiar em parentes de primeiro grau, a história sempre tem um hazard ratio maior do que qualquer trombofilia que a gente possa pesquisar, né? Então, falando especialmente das trombofilias hereditárias aqui. Um parêntese especial são as trombofilias da síndrome antifosfolípide, né? E aí a gente tem que tomar um cuidado muito especial do momento que a gente vai investigar, porque boa parte dos anticoagulantes, seja a varfarina e os novos anticoagulantes, eles podem interferir nos resultados do exame. Então, a gente precisa interpretar isso de uma forma bem, bem cuidadosa, né? E não ter pressa, na verdade, para solicitar esse tipo de exame, né? Começa a tratar o paciente primeiro, né? Avalia o paciente, pede ajuda ao colega, né? Eu acho que sempre vale a pena a gente ter esse diálogo aí multidisciplinar para a gente poder ter a melhor conduta, né? Então, tem bastante paciente que eu acompanho de tratamento de tromboembolismo venoso, né? Então, tem um paciente que faz os mais diversos tratamentos. Tem um paciente que está tratando com enoxaparina, tem um paciente com Marevan, tem um paciente com apixabana, tem um paciente com dabigatrana. Então, entender como funciona cada droga e ver as limitações para cada caso, eu acho que é o mais interessante e eu acho que deve guiar essa particularização da conduta, né? Enfim, não sei se falei muito, se ficou claro, se ficou confuso, mas Tudo estou aí bem, claro. disponível para poder bater bola. Bruno, tem uma pergunta aqui no nosso chat, perguntando sobre a apresentação, né, eletrocardiográfica, né, sobre o padrão S1Q3T3, se existe alguma diferença se o paciente estiver em ritmo sinusal ou se esse paciente estiver em ritmo de FA. Mudaria a interpretação? Não mudaria, mas a gente vê mais frequentemente, até porque a F. Eu confesso que eu nunca pensei sobre isso, e eu não me lembro de ter pego F, porque aí seriam os dois achados. Eu não vejo razão para mudar, né? Não saberia dizer, não. Mas às vezes que eu vi, coincidentemente ou não, estava em sinusal. Mas eu não vejo, acredito que em FA apareceria a mesma coisa. Assim. Uma outra pergunta que a gente tem aqui no site, Bruno, é justamente sobre aquilo que você falou, né? A gente tem uma indicação clara, né, que é a trombólise no paciente com choque, e aqueles outros pacientes em que a gente estratificou ali, como a gente personalizar esse tratamento trombolítico naqueles pacientes que já têm alguma alteração de VD, uma troponina positiva, em que momento trombolizar esse paciente que não tão claramente está em choque? Eu vou, antes de responder a pergunta, eu vou fazer aqui uma declaração de conflito de interesse. Eu sou extremamente medroso. Então, eu sou chamado, eu sou o que é o later starter. Então, assim, eu sou o último a aderir às novidades. Eu sou um conservador de carteirinha do ponto de vista de medicina, da vida ou não. E as recomendações baseadas em evidência é no choque. E tem um artigo do New England que ele pega justamente esse paciente que você citou como critério de inclusão. Ele não está chocado, mas tem uma série de outros fatores
que denotariam gravidade. E eles deram trombolítico para um grupo e não deram no outro, e não teve diferença de mortalidade. E você corre o risco de sangrar, né? Então, assim, isso pode mudar. A gente sabe que a medicina ela tem um certo avanço, retrocessos, então ela muda, né? Mas a evidência de hoje é o que os consensos colocam, né? De você trombolizar quem tem estabilidade hemodinâmica, ponto. Tá? Então, a minha opinião é não individualizar nos outros casos. Bruno, uma outra pergunta. No curso conservador, é possível que você encontre pessoas mais liberais. O Leandro, também pneumologista, colega, ele levantou a mão, ele tem uma pergunta para fazer. Leandro, fica à vontade. Vamos perguntar, Bruno, parabéns aí pela excelente aula, né? A gente te conhece aí dos congressos, então é uma honra ter você aqui. Parabéns pela Jaque também, por ter convidado aí o Bruno. Na prática do consultório, tem sido cada vez mais comum a gente fazer diagnósticos de TEP de pacientes absolutamente estáveis, onde muitas vezes o diagnóstico de TEP ele é um achado. E a pergunta é, para esse paciente sem nenhuma gravidade do ponto de vista clínica, que vai ser classificado lá no PESI-1, você pode anticoagular direto com esses novos anticoagulantes, ou mesmo para esse tipo de paciente você indica uma internação prévia, heparinização para posterior anticoagulação? Muito boa pergunta, Leandro. Eu acho que esse PESI-1, esse paciente que você descreveu, eu acho que a gente está autorizado a fazer ele, caracterizando que ele socialmente... A gente não está fazendo nenhum tipo de preconceito, a gente está sendo realista. Esse paciente ele tem que ter acesso rápido a um sistema de saúde caso sua estratégia não dê certo. Ele tem que se orientar e tem que ter acesso ao remédio. Isso eu poderia tratar com anticoagulante oral, na minha visão. Aí eu queria aproveitar a sua pergunta, que eu queria dar um depoimento meu aqui, porque isso eu acredito que é uma situação que pode vir a se repetir, e isso aconteceu comigo há alguns anos e me penaliza até hoje. É o contrário disso que você está falando. Eu tenho uma paciente, ela tem uma DPOC grave, e uma vez eu acompanho, já sou médico da família toda, e a gente já chegou à conclusão de que ela não vai internar. Ainda não é terminal ainda, não está em paliação, mas a conversa já está nesse sentido. Em algum dado momento, isso tem uns 5 anos, ela teve uma pneumonia. E ela exacerbou a DPOC com pneumonia. E ela não quer internar tudo, não, vamos tratar. Ela teria critérios de internação para tratar essa pneumonia. Aí nós montamos um tratamento em casa, como se fosse um home care, né? Mas aí eu comi uma bola, porque a estudante ela estava internada, só que ela estava internada dentro de casa. E eu não fiz profilaxia de TVP. E ela embolizou. Então, na vigência da embolia, ela teve um TEP. Né? E isso me marcou muito, porque cada vez mais a gente está tendo esses doentes que a gente não interna, por questões múltiplas, entre outras, mas chega um momento que ele tem as características de imobilidade, de restrição de fator de risco de um doente internado. E às vezes a gente esquece de fazer lá a enoxaparina profilática ou alguma outra alternativa, né? Isso me marcou muito, né? Como vocês citaram aí que tem alunos na sala, né? Fica aí um depoimento para vocês não cometerem o erro que eu cometi. Ou a gente minimizar, né? Errar, a gente vai errar sempre. É que não seja isso, né? TEP é sempre um aprendizado, isso aí a gente vê mesmo, né? Semana passada eu peguei um caso assim que também TEP é sempre um aprendizado. É o que assim, é a suspeição que eu falo com os meninos na faculdade, né? Se não tiver suspeição, não faz diagnóstico de TEP, né? Agora, o Marcelo Grilo, com a palavra. Marcelo, conseguiu acessar aí? Acho que travou. Alfredo, você quer antecipar sua pergunta enquanto que o Marcelo se prepara? Sim, eu gostaria. Primeiro, parabéns aos organizadores do evento, excelente nível. Eu só gostaria de fazer algumas pequenas observações. Eu sou médico nuclear, então, pela cintilografia, eu devo fazer alguns pequenos comentários. Na nossa experiência, o que nós tivemos oportunidade de observar, lógico que por questões logísticas locais, isso varia de hospital para hospital, de região para região, ou de país para país.
Eventualmente, às vezes, o momento no qual o procedimento cintilográfico é solicitado não é o mais correto. Para exemplificar, se nós já temos um paciente que já tem alteração radiológica, que já teve uma pneumopatia grave no passado, eu vou pedir uma cintilografia pulmonar perfusional para ele, eu sugeriria, inclusive, que não pedisse, porque com certeza não vai ajudar em absolutamente nada. Até pode atrapalhar. Agora, o contrário é verdadeiro. Se é um paciente que eu ainda não tenho nenhuma alteração radiológica e eu suspeito de embolia, já passou o momento de eu pedir a cintilografia pulmonar. Ou seja, essa é uma das coisas que a gente defende muito. E o segundo comentário, para finalizar, é o seguinte. Nós tivemos a oportunidade de participar em um congresso onde estava se debatendo exatamente isso, e foi o seguinte: o número de pacientes diagnosticados com embolia pulmonar pela angiotomografia era deveras grande. E esses pacientes tinham uma cintilografia pulmonar de perfusão sem nenhuma alteração. Isso começou, então, a ser discutido em uma aula da cadeira de pneumologia de uma escola médica, onde o professor sugeriu que se apresentassem voluntários, alunos de medicina, para serem submetidos à angiotomografia. E, pasmem, quase 20% deles tinham embolia pulmonar pela angiotomografia. Então, overdiagnosis, ou seja, lógico que a gente não trata um exame, a clínica continua e sempre vai ser soberana, e é o paciente que determina, em função do screening clínico do colega que o está tratando. Eventualmente, um exame, por mais bem feito que possa ser, não está dando aquela ajuda que nós gostaríamos. Bom, continua para falar isso aí. Obrigado. Eu acho que o comentário do senhor é extremamente relevante, pertinente, e eu chamaria atenção dentro de tudo que o senhor falou, com que eu concordo, inclusive, 2 pontos. Primeiro, a medicina é isso, né, gente? É lógico que você tem as verdades, você tem o que é certo, o que é errado, mas dentro dos extremos, você tem ali uma zona de cinzenta, mais ou menos cinzenta, em que as características locais elas são fundamentais. Então, você tem que saber aonde você está, né, e a qualidade dos serviços que você dispõe daquilo ali. Isso que o senhor falou é perfeito. Né? Se eu tiver uma radiografia totalmente alterada, tudo que der déficit de perfusão naquilo ali vai ser um exame indeterminado. Eu teria que supor que ele tem uma segunda área de embolia que vai dar um déficit de perfusão onde o raio-x está normal. Então, isso aí. E essa questão do diagnóstico da angio-TC, eu concordo plenamente. O que a gente tem, 2 coisas me chamam a atenção. Não sei como é que é a realidade aí nas cidades de vocês, no Espírito Santo, tem até de outros estados, mas aqui em Juiz de Fora, os serviços de urgência, eles têm o famoso pré-laudo. Então, o sujeito ele chega na porta do hospital, ele é submetido a um exame tomográfico. Esse exame, por esses programas que a gente tem hoje, das clínicas de radiologia, ele é visto por um radiologista que está no plantão em casa, e até aí nenhum problema, e ele emite um pré-laudo, que é o laudo que gera a decisão daquele momento. Em embolia pulmonar, com muita frequência, o laudo definitivo difere desse pré-laudo. Ele vai ser visto 24 horas depois pelo radiologista pneumólogo, que hoje a radiologia também virou especialidade, né? Então, é claro que nós estamos falando de exames complementares, estamos falando de equipamentos dependentes, profissionais dependentes, né? E, no final, a suspeita clínica. Se a gente sair tomografando todo mundo, né? Tanto é que vários trabalhos que acompanham TEPs subsegmentares na angio-TC não tratados, não acontece nada com eles. Ou seja, ou não era TEP, ou aquilo não tinha significado clínico. Então, eu concordo plenamente com o que o senhor colocou, e daí, eu sou meio avesso um pouco aos protocolos, eu acho que eles dão uma emburrecida na gente, mas tem hora que a gente tem que se render, né? Eu acho que, principalmente em serviço público, que é o meu caso, você pedir angio-TC sem ter feito um ELS, e sendo de probabilidade baixa ou intermediária, sem ter tido um dedímero, a ação de TC não deveria ser liberada, para evitar isso que o senhor comentou. Marcelos, sua vez. Marcelos Grilo, ficou para trás aí. Está me ouvindo?
Tá me ouvindo, Jaque? Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. É porque eu estou com um problema na minha câmera. Parabéns pela apresentação, muito boa. Só um complemento, eu vi esses dias um trabalho sobre essa angústia de investigação de TEP. Trombofilia versus tumor, né, semiparanoplástica. Ele colocou dentro de tudo que foi colocado aí a idade também com um fator de norte. Pessoas mais velhas buscar primeiramente tumor, pessoas mais jovens buscar trombofilia. Não sei se isso tem muito fundamento na experiência do senhor. Mas, de qualquer forma, eu queria passar 2 casos rápidos e ouvir opinião. Um paciente pós-operatório de neurocirurgia faz uma TVP e com 48 horas faz e segue com dispneia. Anjo-TC confirma TEP. TEP não maciço. Paciente só dispneico, precisando de suporte ventilatório, mas com contraindicação de anticoagulação. Filtro de veia cava, por causa do risco da TVP. E a TEP? Algo diferente a ser feito nesse paciente? Ou suporte clínico? Segundo caso, pacientes que internam com choque cardiogênico, sabidamente de VD, com alto risco de SCOG-HELS para TEP. Paciente chocado sem condições de transporte para fazer um procedimento diagnóstico definitivo. Valeria a pena nesse paciente com risco alto de TEP, choque cardiogênico confirmado com insuficiência ventricular direita confirmado com eco, paciente sem condições de transporte, com risco de eventos arriscar trombolítico, situações extremas. Já ouviu a sua opinião? Ô, Jaque, você é muito amiga minha mesmo, hein? Esses 2 casos aí... Bruno, a gente quer sugar você, a gente quer aproveitar o momento. Não tem um negócio mais fácil aí, não? No Espírito Santo, é tudo assim? Quando eu passava férias aí em Marataízes e Iriri, era melhor. E são 2 casos verdadeiros, são vividos. Brincadeira, eu estou ganhando tempo aqui para pensar. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro, né? Então, o primeiro é o seguinte, essa é o que o Cláudio colocou, eu já tinha colocado. Essa é uma indicação do filtro aí, para evitar o segundo episódio de embolia. Você me colocou uma neurocirurgia, que o neurocirurgião colocou para você que você não pode anticoagular o doente. Não pode. O que eu vou fazer? Então, o que você vai... Então, o primeiro evento já ocorreu, né? E o sistema espera-se que esse paciente recanalize a circulação pulmonar. Então, o que você quer? Você quer evitar o segundo embolia, porque ela pode ser fatal. Então, você bota o filtro de veia cava, o Cláudio está correto, ele é trombogênico, assim que passar o estresse, ele vai ser tirado, né? Em geral, os neurocirurgiões, 14 dias, eles te liberam depois para anticoagular esse doente. Então, essa seria a primeira. O segundo caso que você está falando aí, a gente passa por isso na UTI, sim. Então, se você descartou aí uma outra causa, aí é basicamente um infarto de VD, e você está o doente está chocado, você falou que ele não consegue fazer um anjo-TC, né, e ele tem no ecocardiograma hipertensão pulmonar, sinais de falência de VD, eu trombolizaria. Né, porque o que faltaria aí é anjo-TC para você... Às vezes acontece, Marcelo, a medicina é difícil dar uma opinião assim, né? Porque fica parecendo que é um tudo ou nada, né? Esse grau de estabilidade, daria para segurar esse doente, fazer uma nora, ele foi entubado, você estabilizou esse doente, aí, não, Bruno, eu não consegui nada dele, ele está descendo a ladeira, não dá para fazer um STC. Aí tromboliza. Já fiz isso, obviamente. Não, obrigado. São situações vividas na prática. Obrigado pela sua ajuda. Desculpa a brincadeira, é só para a gente descontrair. Não, com certeza. É porque medicina, igual você falou, tem horas que são coisas que saem fora do livro, né? Não estão escritos, né? Exatamente. E as decisões têm que ser individualizadas. Exatamente, né? Exatamente. Essa primeira da neurocirurgia foi uma corrida de leito com um residente de clínica médica. Uhum. E a decisão foi caminhada por isso mesmo. Fio de veia cava e conduta expectante, esperando o tempo de anticoagulação e suporte clínico. E o segundo foi um momento muito angustiante de terapia intensiva, paciente muito grave, droga ascendente, e a gente não trombolizou porque ficou angustiado, mas é a angústia do dia a dia. Claro, claro. E nessas horas, Marcelo, aí eu acho que aí vem a nossa... Você vai ficando
A gente vai envelhecendo, vai ficando mais ponderado, vai ficando mais medroso, e sempre divida, sempre que possível, divida sua angústia com colegas da sua confiança. Essa é a decisão que não se toma sozinho, né? Então, é a hora que você liga para o coordenador da UTI, para o chefe, para o médico assistente, todo mundo opinando e chegando numa opinião, possível consenso, ou que se conseguir mais próximo disso. A gente tem que saber a hora de... Tem decisões em medicina que não se toma sozinho. Você deu 2 exemplos dela. O Marcelo Maia queria fazer só um comentário em relação ao eletro, que ele vai pegar a estrada, ele queria só comentar. Maia, pode comentar sobre o padrão de S1Q3T3. Bruno, boa noite, prazer. Mineiro de Juiz de Fora, terra da parte da minha família. Opa. Enfim, eu só queria comentar um pouquinho em relação ao eletro, coisa rápida. Na verdade, esse padrão S1Q3T3 é um padrão de rotação harmônica do coração, então normalmente ele acontece, ou pelo menos um padrão que a gente deve avaliar predominantemente em ritmo sinusal, né? E, como você mesmo disse, eu tenho dúvida, eu vejo às vezes pessoas em busca desse padrão eletrocardiográfico, e eu tenho dúvida se isso é uma coisa muito corriqueira, assim, muito fácil de se observar. Para ser muito sincero, assim, eu trabalho com cardiologia e eletrofisiologia, e não é uma coisa habitual de se ver esse padrão eletrocardiográfico. Mas eu queria só, além disso, comentar também que, quer dizer, quando você tem um ritmo, um ataque à arritmia, seja ela qual for, e é importante que a suspeita de embolia pulmonar, ela não necessariamente passe pelo padrão de S1Q3T3, mas principalmente pela presença de taquiarritmias atriais, seja fibrilação atrial, seja flutter atrial ou taquicardia atrial. Então, acho que é fundamental a gente ter essa desconfiança num contexto clínico de TEP. Até eu acredito, aí é um viés meu, né, uma opinião minha, até quando a gente avalia isso com o padrão S1Q3T3, eu acho que talvez seja muito mais fácil a gente ver taquiarritmias atriais do que ficar procurando, buscando esse padrão eletrocardiográfico. Então, é só realmente esse comentário, e tem uma pergunta aí que a Jaque podia pedir a ler, que é uma angústia que eu vivo. Eu vou fazer a pergunta de uma vez, já que eu vou sair, desculpe. Eu vejo em fibrilação atrial muitos pacientes que são acompanhados com DOAC, que fazem eventos isquêmicos, né? Mesmo com uso regular de DOAC e tal. E a gente tem mais ou menos uma estratégia que a gente sabe que, assim, pelo menos a dabigatrana na dose full de 152 vezes, para esse desfecho, né, para AVC isquêmico, é um pouco superior em relação aos outros anticoagulantes. E a gente acaba, eventualmente, indicando a oclusão percutânea de auriculeta. Na embolia pulmonar, vocês veem isso com DOAC, quer dizer, se falha, qual a estratégia de vocês? Vocês vão direto para a varfarina? Vocês têm preferência por algum? E te agradeço aí mais uma vez pela aula. Prazer. Obrigado pela pergunta, Marcelo. Acho que a nossa situação, em comparação com vocês, é mais fácil, né, nesse sentido, porque esse doente seu aí, ele vai ser anticoagulado para o resto da vida, né? O nosso, na maioria das vezes, é um período mais curto, você até tem exceções, mas é aquele doente que vai usar 3 a 6 meses e a gente vai tirar. E embora a gente acaba discutindo o que dá errado, então às vezes passa essa ideia que muitas vezes tem que botar o filtro, tem que fazer mais tempo. Não, mas a maioria das vezes esses 6 meses são suficientes e a coisa se resolve. Então, eu não, dentro do que eu acompanho de literatura e do que eu faço, eu não vejo diferença entre os diferentes tipos de anticoagulante. Não sei se a Jaque ou outro colega quer complementar alguma coisa. Cláudio, sua vez. Eu queria só completar desse caso que o Marcelo trouxe. É um caso bem interessante da neurocirurgia. Eu acho que o principal desafio desse paciente, por exemplo, é quanto tempo depois que eu posso anticoagular o paciente, né? Quanto tempo depois de uma neurocirurgia que eu posso iniciar um tratamento para uma trombose, um tromboembolismo venoso. Acho que essa é a pergunta dos milhões, né, para a gente poder ter segurança.
E eu gosto muito eu gosto muito, e aí a gente não vai ter um estudo randomizado, controlado com esse perfil de paciente para a gente poder saber, olha, eu posso depois de 7 dias, eu posso depois de 10 dias, depois de 14 dias já começar a introduzir anticoagulação. Eu gosto muito de utilizar, e na medicina às vezes a gente faz isso, né? A evidência de um contexto que às vezes é um pouquinho diferente, mas a gente pode tentar transpor, que é a evidência que a gente tem, né? Uma evidência fraca, né? De anticoagular o paciente que tem válvula metálica e AVC hemorrágico, tá? Então a gente sabe que no guideline do New York Heart, não, no guideline da stroke, ele coloca que no tratamento do paciente com AVC hemorrágico intraparenquimatoso, eu posso, após 7 semanas do evento, já começar a iniciar anticoagulação para o paciente e ficar fazendo acompanhamento com tomografia. Então, talvez possa ser uma estratégia, às vezes, nesse contexto aí, de um paciente que tem uma contraindicação, especialmente uma neurocirurgia, e que precisa fazer uma anticoagulação. Lembrando também que, aí nesse contexto, eu acho que muito bem trazido pelo Dr. Bruno, é o uso da heparina não fracionada, tá? Que a gente pode, às vezes, lançar a mão de uma dose que, às vezes, que na prática é uma dose considerada profilática, mas se a gente fizer venoso, em bomba de infusão em 24 horas, a gente consegue ir fazendo um aumento progressivo, ao invés de fazer o bolus e depois ficar fazendo controle de TTPA, a gente faz um escalonamento de dose progressiva e vai controlando, monitorando o foco de sangramento do paciente, né? Eu acho que essa é uma estratégia interessante, a gente acaba, na hematologia, a gente acabava utilizando muito essa estratégia nos pacientes com plaquetopenia, né? Então, a gente já chegou a coagular paciente com 38 mil plaquetes, 40 mil plaquetes, a gente começava heparina e bomba, né? Porque o paciente tinha uma coagulopatia, uma CIVD associada a um episódio de tromboembolismo venoso. Então, realmente são desafios que vão surgir na vida da gente, que eu acho que a gente tem que, mais do que nunca, conversar. Sobre a questão que o Leandro trouxe, tem um score que eu acho que é bem interessante, que chama PERC, PERC, que é um score que te dá algumas informações e te dá a capacidade de você predizer o risco que o paciente tem tratando um TEP fora do ambiente hospitalar, né? Então, é um score que te ajuda a dar alta para o paciente que você tem um risco baixo de complicação, por exemplo, né? Então, esse score vai aferir aí frequência cardíaca, saturação, presença de hemoptise, uma série de informações, e aí a gente pontua ele te dá uma informação se é de baixo, intermediário ou alto risco. Baixo risco, a gente consegue mandar esse paciente para casa, né, e dificilmente esse paciente vai ter complicação, né, de iniciar um tratamento de tromboembolismo venoso fora do ambiente hospitalar. Quanto aos DOCs, eu não vejo grande diferença, tá? Então, eu acho que faz muito a ideia de você conseguir selecionar muito para o contexto, não só financeiro, mas para o contexto social, pensando que se o paciente tiver uma complicação de sangramento, como é que eu vou permitir um acesso desse paciente para uma abordagem, né, para o tratamento. Então, a gente não tem Darocizumab presente na maioria dos hospitais, né? A gente não tem diálise presente para poder fazer no paciente que tem uma hemorragia. Complexo protrombínico de 4 fatores também a gente não tem disponível com muita facilidade. Então, acho que a escolha, às vezes, do anticoagulante, eu gosto muito de trazer isso para o contexto social, financeiro e o acesso que o paciente pode ter para reverter uma potencial complicação. Então, acho que, mas não vejo grande diferença em eficácia, eu acho que todos são muito bons, né? Eu faria só a observação no cenário do paciente oncológico, que os novos anticoagulantes, eles têm uma taxa de recorrência, os estudos são todos de não inferioridade, comparado com a heparina de baixo peso molecular, né? Então, eles são não inferiores à heparina, à enoxaparina, por exemplo, né?
mas no contexto de neoplasia de trato gastrointestinal superior, né, duodeno, estômago, esôfago, esses pacientes tiveram uma chance maior de sangrar, e o sangramento mata 5 vezes mais o paciente do que o TEP, do que um TEP recorrente. Então, acho que talvez seja uma população que a gente tem que ter muito cuidado, o paciente que tem neoplasia de trato gastrointestinal superior, né, acima do ângulo de Treitz. Né? Usar os novos anticoagulantes, ele traz um risco maior de sangramento. Então, é uma população que a gente tem que tomar um cuidado. E aí tem alguns estudos que mostraram isso para a gente. Mas, enfim, é isso. E sobre a pergunta do Marcelo, que ele falou do paciente que usa anticoagulante e recorre, acho que é muito procurar entender, e tem um novo episódio de tromboembolismo venoso, é muito tentar entender, porque às vezes pode ser, enfim, uma má adesão ao tratamento, né? Isso pode acontecer, esqueceu de tomar, era um paciente de alto risco, esqueceu de tomar, né? Mas sempre quando o paciente recorre em vigência da anticoagulação, eu gosto sempre de frisar a investigação de neoplasia oculta, né? Então, provavelmente já foi aquele paciente que teve uma recorrência e eu não consegui identificar um fator trombogênico do paciente, né? Então, ficar sempre atento para a neoplasia oculta. Não preciso fazer uma investigação tão extensa, mas eu preciso lembrar dos rastreamentos que já são recomendados pelo INCA, né? E pela Sociedade de Oncologia, né? Colonoscopia, endoscopia, sempre que possível, rastreamento de câncer de colo de útero, mama, esôfago, sempre que tiver fator de risco. Então, lembrar desses cenários aí. Andréia? Boa noite. Tudo bom, Jaqueline? Tudo ótimo, Andréia. Bom ver você. Eu levantei a mão em relação ao primeiro caso que o paciente que Marcelo Grillo apresentou. Esse paciente estava com instabilidade hemodinâmica, você lembra? Se estava. Eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Ele falou, o primeiro paciente que ele compartilhou foi do paciente com neoplasia, né, de sistema nervoso, com neurocirurgia, e o segundo de um paciente com choque, com disfunção de VD, mas sem um diagnóstico definitivo, né? Por que não foram... pergunta para mim, que eu estou perguntando, por que não foi oferecido a trombectomia? Com a aspiração do coágulo. Não foi comentado durante a aula. Eu acho que aí, nesse caso, né, você precisaria mais do que nunca a definição de que havia TEP. Pelo que entendi da pergunta, havia uma dúvida diagnóstica, né? Eu acho que é meio temerário você encaminhar um paciente para uma possível tromboendarterectomia sem diagnóstico de TEP. Algum outro comentário, Andréia? Não, era esse. Porque eu tinha entendido que ambos estavam instáveis e tinham já o TEP comprovado. Não, acho que nesse segundo caso, não. No segundo caso era um choque, né, com insuficiência cardíaca direita, mas sem um diagnóstico definitivo. Tá certo. Bruno, eu vou te fazer uma pergunta para a gente encerrar, porque o tema é excelente e se a gente puder, a gente discute até amanhã. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Na sua experiência, o uso de angiorressonância para TEP, você utiliza? Você vê benefício? Poxa, Jaque, a gente caminha para algo nesse sentido. Não uso, não tenho experiência, e trabalho no hospital em que, talvez até por a gente não pedir, não sei se tem colegas aqui caminhando nesse sentido. Então, não vou conseguir te ajudar, não. A gente sabe que na literatura, em TEP crônico, isso é colocado, né? Mas eu não tenho experiência, não sei te responder. O Nicole está na sala, radiologista, quer comentar, Nicole? Se você quiser, ficar à vontade. Não sei se ele ouviu a gente.
Pessoal, assim, a discussão é extremamente produtiva. TEP é um assunto que envolve, é o que o Cláudio falou, né? Multidisciplinar, né? O cardio, o pneumo, o hemato, né? Todo mundo se envolve, né? De alguma maneira com os pacientes com TEP, e é um assunto extremamente rico, né? Então, assim, eu quero agradecer a presença de todos, transmitir, Bruno, aqui no chat, inúmeros elogios, né? E agradecimentos em relação à sua aula. Foi um prazer enorme ter você, rever, né? Meu chefe, eterno chefe, e dizer que estamos aqui disponíveis para outras aulas suas. Sempre que você tiver algo para compartilhar, pode avisar que a gente te coloca de vez. Gente, muito obrigada a todos, né, pela presença. Tem mais alguém querendo comentar? Eu vi 2 mãozinhas levantadas, mas acho que vocês já falaram, né? O Cláudio e a Andréia, que estão com as mãozinhas levantadas, mas eu acho que já falaram. Então, pessoal, muito obrigada a todos pela presença e muito obrigada, Bruno, pela sua participação.